que será que nos liga com algo do passado que dificulta que o nosso coração esteja plenamente aberto ao dar e receber amor na atual relação que a gente está? Muitas vezes, histórias mal resolvidas, despedidas não concluídas, dores profundas que eu vivi lá atrás deixam parte da minha energia ainda linkada com dores de relacionamentos anteriores, com a família de origem, e tudo isso é o que a gente vai trabalhar aqui. Como que a gente pode lidar com o nosso passado para poder estar mais livre e aberta para o amor no presente. Na constelação familiar sistêmica, a gente aprende a olhar para todas as nossas relações afetivas, todas aquelas que vieram antes. Então, desde aquele amor de infância, vale sim o amor aquele amor platônico, né, da criancinha. Sonho. Aí passando pela adolescência, de repente o primeiro beijo, a primeira relação sexual, daí o noivo, o namorado que foi embora, a namorada, depois as relações mais sérias, os casamentos, né? Então se houve 1, 2, 3 casamentos, todos eles são importantes, e também amantes. Então se houve amantes na história, também são relações importantes. O Bert Hellinger, o criador da constelação, na verdade ele diz que todas as relações sexuais criam um vínculo, mas para esse efeito, né, do vídeo de hoje, a gente vai olhar para as relações afetivas. Todas elas fazem parte. E aí dar um lugar significa você olhar para o outro e compreender que ele não chega como uma folha em branco, onde nada se passou que tenha importância, só o agora é onde está acontecendo a coisa mais bonita do mundo, que é o amor. As pessoas chegam marcadas por histórias passadas. A experiência vivida na relação pai e mãe já traz uma primeira referência sobre relacionamento. Essas imagens de paixões platônicas, o príncipe idealizado, o relacionamento dolorido, tudo isso faz parte de um repertório que é pessoal, mas que também na relação a dois a gente precisa dar lugar para que o outro também possa ficar em paz com o passado, com as experiências afetivas que ele já passou, porque cada um dos dois vem movido por frutos de relações anteriores para poder realmente estar disponível no presente. Então, a gente precisa olhar as nossas relações de uma forma bem madura. Então, eu e a Lu, a gente recebe muitos clientes nos nossos consultórios, né, nos nossos grupos, e a gente percebe que muitas vezes vem aquelas ideias realmente da princesa, do príncipe, uma coisa muito idealizada. Sim. E em constelação, assim como qualquer terapia, a gente precisa sair dessa idealização e começar a olhar as coisas como elas são, quais os aprendizados reais, o que aquilo trouxe para a gente, seja através do impacto, né, seja às vezes através de relações complicadas, e também, às vezes, através de relações muito boas, às vezes um amor profundo, mas houve um rompimento. Então, como é que eu lidei com esse rompimento? Todas as relações, elas acrescentam na vida da gente, sejam relações positivas, sejam relações mais dolorosas. E existe um lugar que fica quase mítico, né? Que é esse amor exclusivo. E Bert Hellinger traz esse amor com A maiúsculo, que é um amor que faz com que as relações elas tenham uma troca, um dar e receber. E isso envolve, inclusive, relações tóxicas, relações onde ambos estão sendo lapidados numa relação estranha, difícil, problemática, mas nesse lugar de pertencimento que a gente está trabalhando aqui, a gente valida, foi assim, eu fico com a minha parte dos 50% que esteve ali, foi lapidada, evoluiu da maneira possível para que eu possa me mover para uma próxima história, porque na medida em que eu me prendo como vítima ou como a ferida mais profunda e magoada lá atrás, eu não consigo estar aberta. O meu coração, ele não está nesse fluxo novo do dar e receber. Ele está preso lá atrás. E esse é o ponto que nós estamos trabalhando aqui. E não se preocupe se você sente dentro de si esse tipo de amor, às vezes infantilizado, às vezes idealizado, porque todo mundo carrega isso, em maior ou menor grau.
Eu vou contar um caso que aconteceu entre eu e a Lu. Nós estávamos namorando há um tempo, já vivíamos juntos, e houve um momento que para ela era muito importante casar, né? Então a gente ter uma cerimônia, fazer a coisa como deve ser, né? E para mim, que já tinha vindo de um casamento que se rompeu, um divórcio com dores, né? E que eu não estava ainda recuperado desse trauma, o casamento, quando ela falou para mim, ficou uma coisa assim muito desconfortável. A primeira reação era negar. Mas depois eu comecei, como terapeuta que sou, né, falei, vamos experimentar o nosso veneno aqui, vamos se trabalhar e perceber quem dentro de mim está recusando uma coisa que pode ser muito importante para nós dois. E aí eu percebi que tinha uma criança magoada, uma criança que já estava traumatizada lá de trás, quando os pais separaram ainda no meu nascimento. Então eu já venho de uma história de separação. Não foi aquele trauma de um divórcio que me deixou assim com essas marcas, mas são muitas separações. E aí eu tive que revisitar tudo isso, entendendo que eram dores da minha infância e que eu precisava apostar, que eu precisava dar esse sim adulto para que a nossa relação pudesse frutificar. E especialmente, no caso, o Alex vinha de uma relação com filhos. E aí é mais um desafio, porque há um lugar que ele é o pai, ele é o ex-marido, ele tem compromissos a lidar que vão além do que a gente tem hoje como casal. Então, o importante para que essa relação nossa atual possa acontecer de uma forma saudável e prosperar é que esse lugar que o papel dele é necessário lá naquela história anterior, eu também possa respeitar. Assim como a minha história anterior, eu preciso também ter um momento para cuidar disso. E aí, entre nós dois, começa a acontecer um amor que ele expande. Ele não é o amor exclusivo, que, sabe, quer que eu delete todos os contatos das mídias sociais, que eu rasgue fotos, que eu não guarde objetos que remetam a histórias do passado. Isso é o amor, como o Alex traz, né? Uma palavra muito infantil, é o exclusivo. Não existe isso. A gente está falando de relação adulta, a gente está falando de amor que envolve cumplicidade, que envolve confiança. E se eu quero realmente que o outro sinta o meu coração pleno, eu preciso dar essa permissão para mim e para o outro, porque ao dar permissão para o outro, eu também posso ficar mais em paz com as minhas histórias anteriores. E quando a gente fala ficar em paz com as histórias anteriores, isso também quer dizer que a gente precisa se despedir das histórias anteriores. Então dizer que faz parte, todas as histórias, né, todas as relações fazem parte, não significa que a gente vai ficar convivendo com todas essas relações. Então faz parte no nosso coração, a gente vai receber esse aprendizado e posteriormente, né, depois que a gente consegue, vamos dizer, processar tudo isso, a gente vai colocar um fim. Da mesma forma que nós falamos sim no casamento, a gente tem que desfazer um contrato de uma relação afetiva que houve, vamos dizer, que pode nem ter sido um casamento, mas houve uma parceria mais duradoura e precisa ser quebrado esse pacto, porque senão o que acontece? A gente leva para a nossa relação atual ou para possíveis relações futuras todas as dores, todos os problemas, todas as coisas mal resolvidas, ou às vezes até amores e saudades do passado, a gente leva para frente. E aí, uma vez que essa despedida acontece com sinceridade dentro de nós, para o parceiro fica mais leve, com certeza. E aí a gente pode trabalhar com uma ideia de honrar e agradecer por tudo que foi vivido antes, da maneira como foi, sem entender que uma história foi injusta, que uma história foi desagradável, que poderia, né, ser muito melhor como foi aquela outra. Cada um com a sua particularidade, cada história com a sua magia. E respeitando isso, certamente a gente vai poder permitir que o outro também valide o próprio passado nesse lugar, sem rejeitar, mesmo que tenham sido talvez experiências muito difíceis, envolvendo agressão, envolvendo rupturas muito traumáticas. A gente vai dando um espaço dentro de nós para que o outro também dê um espaço dentro dele. E o ideal é, segundo a constelação, que a gente acolha essa história. Então, por pior, como a Lu diz, né, que pode ser uma relação traumática, por pior que tenha sido a relação, nós que temos uma certa consciência, a gente precisa olhar o que de bom
trouxe isso, o que eu aprendi, como eu cresci nessa situação e não excluir. Então, um parceiro em relação ao outro, ele deve auxiliar que ambos consigam digerir a própria história, consigam aceitar a própria história e também consigam criar um espaço, né, colocar um final para essas histórias, para que essa nova relação frutifique. E aí ambos podem olhar para o que está acontecendo agora, que é onde a energia precisa ser prioritária, ela se faz necessária, que é cuidar desse nós, que é a alma dessa relação. Então a constelação nos ajuda a organizar esse passado para que a gente possa realmente se dedicar e cultivar uma troca saudável, uma comunicação empática, onde ambos se sintam vistos, reconhecidos nas suas necessidades, acolhidos nas coisas que são mais, né, travadinhas, que ainda precisa lapidar com calma, para que a relação em si ela ganhe cada vez mais força e ambos se sintam crescendo numa relação, porque certamente um relacionamento ele vai trazer motivos vários para uma pessoa evoluir. Na troca, a gente sabe, são dois universos que estão numa interação que é muito intensa e cada vez que a gente vai ampliando essa capacidade de incluir, certamente a gente vai estar com mais amor, né? Com certeza. A história do outro, ela faz parte do outro. O outro só existe devido à história dele e vice-versa. Então é muito bonito quando a gente aprende a incluir isso, porque também, por que eu atraí nessa pessoa? Porque ela também tem a ver com a minha história em algum lugar. Então também é um aprendizado mútuo, ambos estamos crescendo como relação afetiva. Eu acho que é isso, né? Deixamos bastante... O assunto é vasto, né? Mas já tem bastante aspectos para a gente refletir. Pois é. E aí, se você tiver mais dúvidas, se você tiver comentários para fazer, você deixa aí nos nossos comentários, a gente vai respondendo. Se tiver sugestão de vídeos, principalmente sobre relação afetiva. Tema relação, que possam complementar e abrir novas abas desse tema, né? A gente está disponível para fazer este assunto algo cada vez mais vivo, saudável para todo mundo, né? Porque o amor é realmente a grande história de nos evoluir nessa vida. E o grande mistério. Então é isso, um grande abraço, até um próximo vídeo. Até, gratidão.